Hi, hello, welcome back to O Canto do Desespero. I'm Inês, your host, and I'm back. So are you. Hi! Qual é o maior objetivo do ser humano nesta sociedade? Diriam que é conforto ou experiência? Eu sinto que a maioria das pessoas diriam experiência. Nós estamos aqui para viver o máximo que podemos viver e experienciar o máximo que podemos experienciar. No entanto, quando se toca à prática e o que é que nós efetivamente fazemos, eu não sei se estou só a falar por mim, mas eu sinto que no meu dia-a-dia eu acabo por procurar mais o conforto do que necessariamente a experiência completa, o kit completo. Isto é muito facilmente exemplificado pelo facto que nós nos apegamos tanto a emoções como a felicidade e o leque de emoções relacionadas com coisas positivas e fugimos e tentamos ao máximo rejeitar e afastar qualquer outra emoção menos boa. Geralmente, nós não procuramos essas emoções. O que é que tu queres ser quando fores grande? Eu quero ser feliz. Nós não procuramos estar tristes. Maior parte do tempo. Isto da tristeza e da felicidade é só um exemplo. Esta ideia toda surgiu na minha cabeça porque eu estava no autocarro a ir para Lisboa e depois estava a passar por imenso espaço que tem muitas árvores. Terreno com imensas árvores, de vez em quando umas ovelhas, umas cabras, mas tipo, muitas árvores. Eu estava a olhar e depois do nada só surgiu na minha cabeça, houve uma altura em que muitas daquelas árvores não estavam ali. Eu acho que eu pensei nisto porque eu vi o que parecia que eram árvores a nascer no início da sua experiência de vida, ao lado de imensas árvores que já estavam com imensos anos lá contados naquela terra. E eu olhei para aquilo e apercebi-me finalmente, naquele momento, que houve uma altura em que havia imensos sítios que agora vocês reconhecem e que têm a imagem mental de, ok, estes sítios estão cheios de árvores. Tipo, qualquer parque que vocês tenham na cabeça, ou no meu caso, tipo, o terreno à volta da minha casa. Os caminhos pelos quais eu sempre andei, estas estradas pelas quais, cada vez que eu passei de autocarro, sempre tiveram imensas árvores. E eu nunca considerei sequer o facto que houve uma altura que elas não estavam lá. Primeiro houve uma altura muito lá para trás em que não havia árvores nenhuma, que era só água e bichos. Mas depois, quando os ecossistemas começaram a desenvolver e as árvores começaram a aparecer, e isto obviamente é lá muito atrás, eu nem sequer estou a falar assim tão atrás, eu estou a falar do momento em que estes terrenos eram só terra. E isto para dizer que me fez refletir sobre coisas que eu assumo como pré-concebidas e como eu não penso duas vezes sobre certas coisas da minha vida. Elas estão lá e eu aceito que elas estão lá e eu não penso, e é só o que é. E obviamente vocês não têm de pensar sobre tudo, vocês não têm de estar tipo, esta mesa, houve uma altura que era uma árvore. Essa árvore foi cortada e depois passou por imensos processos e agora tem esta mesa aqui e ela é minha há anos. Só que antes de ser minha, era da natureza. Pergunta inicial. O que é que vocês preferem? Experiência ou conforto? Comecei a refletir mais sobre o meu dia-a-dia e sobre as decisões que eu tomo. Aconteceu outra coisa. Ontem eu queria muito ir à rua. Estava a chover torrencialmente e depois muito vento. Muito crazy o tempo. Portanto, eu não saí de casa. E depois hoje estava bué vento. Só que eu fiquei, não está a chover. Também tinha uma encomenda para entregar. Fui. 2 minutos passam e o que é que acontece? Começa a chover. E eu fico, ando uns 10 segundos... E depois fico, eu acho que vou voltar para trás. Eu viro a bicicleta e parece que paro um bocado. Eu acho que está tudo bem. Sendo que eu nem sequer tinha levado nada impermeável. Eu faço sempre isto. Eu nunca saio de casa com coisas impermeáveis quando vou sair por um tempo indeterminado. É um bocado estúpido. E eu estava ainda muito perto de casa. 3 minutos e eu estava de volta dentro de casa. Mas eu vi que a chuva estava meio fraca e fiquei só, eu tenho esta encomenda para entregar, a pessoa está à espera, eu vou. 15 segundos depois de eu continuar a andar para a frente, começa a chover com mais força e eu começo... Should I have turned back? E depois só começa a andar para a frente. E depois começa a chover mais. E eu continuo a andar para a frente. E começa a chover mais. E mais. E mais. Chega a um ponto em que eu estou drenched. Tudo molhado. Mas eu continuo a minha vida. E para além disso, para além da chuva, também estava imenso vento. Por isso não estava nada agradável. Mas o vento estava um bocado a meu favor. Por isso eu estava ok com isso. Cheguei ao sítio para entregar a encomenda. Entreguei a encomenda. E depois fui-me embora. Parou de chover e eu, top, incrível. Depois continuei a andar, só que como eu tinha ido a favor do vento, quando fui voltar, fui contra o vento. E depois não estava a chover, mas o vento parece que ficou tipo vezes 1000. Estava a subir, ainda por cima era a subida. Com o vento contra mim, ou seja, eu estava a andar e parecia que não estava a ir a lado. Eu estava a ficar frustrada, eu estava tipo, porquê que eu vim? Mas continuei a minha vida e eventualmente cheguei a casa
E depois cheguei a casa, dei bem. E estava bué bem. Depois estava também um bocado frustrada, mas ao mesmo tempo já a achar engraçado o facto que eu decidi sair no único momento em que choveu. O sol está-me a bater na cara neste momento. E isto tudo, até no momento em que eu estava a fazê-lo, eu estava a pensar, I'm fine, porque eu não estou assim tão longe de casa, eu tenho um método de transporte, sim, posso estar a levar com a chuva na cara, só que eu não vou ficar doente por causa disto. Depois, quando estava a voltar contra o vento, eu estava tipo, se eu quiser mesmo, eu posso só sair de cima da bicicleta e andar. Eu tenho opções. Eu posso escolher o que é que eu faço com a minha vida. Contarem uma história e refletirem mesmo para vocês próprios. Ah, que engraçado, aquele dia em que eu fui e andei de bicicleta na chuva torrencial e as pessoas que passavam por mim parecia que olhavam para mim tipo, is she good? Porque a minha suéte cinzenta clara estava cinzenta escura, all over. E isto também tem sido uma coisa que eu tenho estado a pensar, porque eu quero ir fazer caminhadas para montanhas em sítios a quais eu nunca fui. E, por exemplo, na Irlanda, eles dizem que é muito típico o tempo ser... Durante um dia vocês têm todas as estações do ano. E isso, mais a questão de eu querer eventualmente fazer campismo... Como é que se diz wild camping em português? Campismo, não num parque campismo, não sei como é que se diz. Acampar não é conhecido por ser a coisa mais confortável de sempre. É um desconforto calculado. Portanto, todas estas ocasiões da minha vida têm-me feito questionar o que é que eu prestigio mais na minha vida. Se é o conforto, se é a experiência. E eu sei que, por exemplo, com o desporto, sim, vais fazer este workout, por exemplo, HIIT, faz isto à velocidade máxima, faz isto com a intensidade máxima durante um curto período de tempo, mas faz bué. Isto pode ser conectado também com o grind mindset. Tudo conecta com o grind mindset. Na sociedade em que nós vivemos hoje em dia, toda a gente está tipo... Tens de estar desconfortável, tens de viver na miséria durante uns anos para poderes depois viver o resto da tua vida feliz e contente. Já sabemos, eu falo disto parece que todos os episódios. E eu sou contra isso na minha vida. Eu quero ter o conforto, assim dizendo, de poder fazer as coisas ao meu tempo e poder dedicar-me às coisas que eu gosto e que me fazem bem ao cérebro e não ser só work. Eu sou um bocado na base da minha mentalidade sobre a vida, um bocado contra o desconforto. Mas depois, é aqui que é difícil. Tipo, é isto. Eu não gosto de extremos. Eu não gosto de dizer eu sou contra o desconforto. Eu procuro que a minha vida seja pura, confortável, conexão comigo, com a natureza, com a vida, paz e amor. Não é só isso. Sim, eu quero ter esta conexão, eu quero ter paz e amor, eu quero isso tudo. Mas eu também quero desafiar as minhas capacidades, eu quero desafiar o meu conforto, eu quero desafiar o meu dia-a-dia, eu não quero passar a minha vida só numa rotina constante. Eu quero ter novas experiências, eu quero ter coisas para contar, o que não é necessariamente para contar para outras pessoas, mas para eu poder contar a mim própria, para eu poder estar satisfeita que eu as fiz. Sim, isto é tão básico, eu literalmente só fui andar de bicicleta enquanto estava a chover, mas isto fez-me abrir a minha cabeça. Eu não quero estar sempre confortável, não é por eu dizer estas coisas todas sobre a minha base da vida, que é, sim, eu quero não estar aqui grinding para o benefício do meu eu futuro, em termos de trabalho e de como é que vou alimentar o mundo em que eu vivo, mas em termos pessoais, eu não quero que eu própria estagne em mim mesma. Eu não sei se estou a fazer sentido. Eu não sou uma pessoa extremista. Eu gosto de viver no mundo de depende. Nada é isto. Muitas coisas são isto. Mas, assim, sobre o que... vocês percebem. Se não percebem, problema vosso. Se formos ver as pessoas que dizem isso, que querem estar a dar o grind forte para depois terem o conforto, no fundo estão à procura desse conforto. Não são pessoas que estão à procura do desconforto. São pessoas que estão à procura do contrário. Estão à procura de terem uma vida fácil, em que não têm de pensar em nada e só têm de existir e ter o dinheiro que têm e ter as conquistas que tiveram. Válido para quem quiser isso. Não é só a parte do grind que não me cativa nada e esse desconforto prolongado que não conecta com nada na minha pessoa. Não é só isso. É também esse momento posterior, esse momento que supostamente é o objetivo, que é o momento em que podem estar o máximo confortável possível. E eu sei que quando as pessoas pensam nisto no sentido económico, não estão necessariamente a pensar
no fator tipo, eu vou chegar a essa fase da minha vida, vou retire e não vou fazer nada, vou só existir no nada, no conforto máximo, não sei o quê. Não, tipo, eu sei que essas pessoas estão a dizer que querem chegar a essa fase para depois terem tempo e a cabeça para experimentar imensas coisas. Só que eu não tenho de se limitar a esses anos. Eu sinto que se pode fazer isso all the time. Eu sinto que a vida existe para nós beneficiarmos da sua existência todos os dias e tirarmos o melhor que podemos da situação em que estamos. E nós literalmente só vivemos uma vez. Eu sei que isto é estúpido. Isto soa estúpido. Nós só vivemos uma vez, por isso... Porquê que a nossa vida só vale a pena ser vivida no máximo daqui a 20, 30 anos, quando tiverem esta tal quantidade de dinheiro? Whatever, I'm not gonna try and change your mind. Com isto tudo, o que eu estou a tentar dizer é, eu quero tentar abrir-me mais ao desconforto. Isto, no fundo, foi só uma reflexão sobre como é que as árvores todas apareceram. As árvores não estavam confortáveis. As árvores tiveram de começar... Ai, o que é que eu estou a dizer?